Nesse vídeo eu analisei a carteira da Luiza, que está investindo praticamente R$2 milhões nesse portfólio que vocês estão vendo aqui, e eu me assustei ao perceber que ela recebe mais de R$111 mil só em dividendos todos os anos. E que boa parte desses dividendos está vindo de bancões e de empresas elétricas. Já vou te mostrar isso na carteira dela também. Essa é uma carteira bem parecida com a do Barsi. E aí fica a pergunta, será que ela está investindo bem ou tem pontos que possam melhorar? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Lembrando que isso aqui é fruto de uma carteira de investimentos real, de uma investidora real, que eu só vou mudar o nome aqui para fins de compliance, que eu vou chamar de Luiza. E atualmente o portfólio dela tá assim: R$1.928.000 em investimentos, divididos entre uma maior parcela em ações do Brasil, 42% ali, fundos imobiliários, que significam 33%, exatamente um terço da carteira dela, e o restante está espalhado em renda fixa, principalmente pré-fixada e inflação. E aí, ao olhar essa carteira de forma macro aqui, a gente já tira uma reflexão inicial. Ela está bem diversificada em termos de macroalocação, ou seja, em termos de classes de investimentos diferentes. Ela tem ações do Brasil, tem fundos imobiliários, tem renda fixa de vários tipos diferentes, de pós-fixado, de pré-fixado, de inflação. E se a gente parar para pensar, esse tipo de diversificação garante alguns benefícios para ela. Então, a renda mensal dos aluguéis dos fundos imobiliários, por exemplo, em 33% da carteira dela, está caindo ali todos os meses, gerando aquele fator dopamina para aumentar o dividendo dela, para ela conseguir aportar cada vez mais nessa carteira e ir rebalanceando. Além disso, ela também tem um potencial maior de retorno que as ações entregam em relação aos fundos imobiliários e ainda se protege das variações de taxa de juros, de inflação que a gente vê no nosso país com a renda fixa. Se a gente for olhar de forma geral, o jeito que ela investe hoje parece muito com um dos modelos de carteira que a gente gosta de usar aqui na consultoria do Clube do Valor, que a gente chama de modelo arrojado, onde, de acordo com estudos de backtest, uma alocação eficiente em termos de retorno e risco seria ter 1/4 em ações do Brasil, 1/4 em ações internacionais, 1/4 da carteira em fundos imobiliários e o restante ali em renda fixa. A única coisa que, olhando assim, a gente sente falta na carteira da Luiza é uma parcela da carteira dela em ações internacionais. Até porque, se a gente olhar para o IVVB11, por exemplo, um ETF que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, esse ativo foi o que maior teve rentabilidade nos últimos 5 anos, quando comparado com qualquer outro índice do mercado do Brasil. Sem falar na ascensão do dólar, né, que desde 2012 ali que vem só se valorizando e a gente não vê uma postura diferente disso. Além disso, quando a gente combina ações brasileiras com ações internacionais numa carteira de investimentos, a gente tende a produzir um resultado que é muito melhor do que somente uma das classes isoladamente. E isso é demonstrado nesse gráfico que está na tela para vocês, mostrando que no histórico a performance de uma carteira que mistura ações Brasil e ações internacionais realmente foi mais positiva do que qualquer um dos dois índices isoladamente. Ou seja, daria para ter uma performance ainda melhor do que o que ela está tendo, mas isso não é nada a se preocupar, porque dá para resolver com o tempo, com os novos aportes, com rebalanceamento nessa carteira. Mas o ponto é que, tirando esse asterisco ali, sim, ela hoje tem uma boa diversificação de carteira. Beleza, a gente olhou a macroalocação, vamos olhar agora a microalocação. Quais são os ativos que ela tem dentro de cada uma das classes? Se a gente for olhar para a parte de ações, que é a maior parcela da carteira dela, a gente vai ver vários ativos diferentes, muitos, a maioria deles focados em dividendos, só que a gente vê valores que variam bastante aqui de um para o outro. Por exemplo, Caixa Seguridade ela tem menos de R$10 mil, enquanto que na Engie ela tem mais de 126 mil. Isso acontece com as ações da Vale também, que ela já chega a quase 150 mil, enquanto que nas ações da Sanepar, por exemplo, ela tem 26 mil. Já na parcela de fundos imobiliários, a gente vê fundos como o HGLG, por exemplo, mais de 170 mil alocados, enquanto que outros fundos como o VISC11, pouco mais de 34 mil ali. Então, o segundo ponto que a gente observa na carteira dela é uma má diversificação na microalocação. Justamente por ela ter pesos diferentes em ativos diferentes, ela acaba ficando concentrada no risco de poucos ativos. Até porque, se a gente olhar para os maiores valores aqui de ações, o que a gente vai ver é as ações do Banco do Brasil, da Banco do Brasil Seguridade, da Engie, da Klabin e da Vale, são praticamente a carteira inteira de ações dela. E veja, mesmo com essa alocação, ela ainda tem um fluxo de dividendos muito positivo que ela tem recebido. Se a gente for fazer uma breve estimativa aqui, olhando só para a parte de ações dela, que hoje significa pouco mais de R$804 mil, se a gente pegar esse valor de 804, 518 mil e aplicar uma taxa de dividendos anuais na casa de 6%, a gente veria algo como R$48.200 de dividendos só de ações. Se a gente divide por 12 para ter uma ideia da média mensal, a gente estaria falando de pouco mais de R$4 mil em dividendos só da parcela de ações. Feito isso, vamos olhar para a parcela de dividendos de fundos imobiliários também para a gente ter uma boa estimativa. São R$638 mil
nessa parte da carteira. Aqui eu vou usar a planilha inteligente de seleção de fundos imobiliários aqui que a gente desenvolveu no Clube do Valor e eu já coloquei todos os fundos da carteira dela aqui com as proporções que ela tem hoje, que são basicamente bem desbalanceadas em termos de HGLG, que é o principal fundo, e alguns outros da carteira que tem um peso um pouco maior, sem esquecer dos outros com peso menor também. E aí, ao colocar o patrimônio dela em fundos imobiliários aqui de R$638 mil, de acordo com o rendimento médio de cada um desses fundos imobiliários, ela está recebendo um dividendo mensal na casa de R$5.281, que se a gente soma com a parcela de média mensal em ações, a gente está falando de R$9.300 em dividendos mensais. E se você quiser fazer a tua estimativa de dividendos mensais com tua carteira de fundos imobiliários e mais ter acesso a dados fundamentalistas de todos os fundos imobiliários do mercado, essa planilha é atualizada diariamente e você pode ter acesso gratuito a ela clicando nesse link aqui em cima ou tá na descrição do vídeo também. Isso aqui já é uma boa quantia se a gente parar para pensar. Só que o objetivo de renda mensal com essa carteira de investimentos da Luiza é de mais de R$30 mil por mês. Então ela tá chegando em 1/3 desse dividendo nesse momento. Além disso, o grande problema da Luiza é a forma como ela escolhe as ações para investir. Até porque ela costuma investir por conta própria, estudando, vendo vídeos na internet, fez alguns cursos por conta própria também. Só que pensa comigo, uma coisa é você investir em ações ali sozinho, tomando as suas decisões, enquanto você está começando a formar seu patrimônio, até 100 mil, até 200 mil reais. Você começa a ter tua autonomia. Agora, quando você está chegando num patrimônio muito mais próximo a 2 milhões de reais, cara, a coisa começa a ficar mais séria. E você sabe que qualquer flutuação, ou seja, tua carteira de investimentos ali cair 20%, você está falando não mais de 20 mil reais. Você está falando de 400 mil reais que você vai ver diminuir no teu patrimônio. Isso muitas vezes significa anos de trabalho que você precisa juntar aqueles 400 mil de novo. Então, o teu emocional começa a entrar muito mais forte no jogo dos investimentos nesse momento. E foi justamente um ponto como esse que a Luiza trouxe como desafio na hora que a gente estava fazendo uma análise dessa carteira dela. Palavras da própria Luiza. Às vezes fico na dúvida do rebalanceamento e agora continuo comprando essas ações. Ou seja, ela tá com essas ações já faz um tempo, não tem certeza se deveria continuar com elas, mas continua porque elas já estão ali. Aí seguindo, faço o meu trabalho sozinha, mas às vezes bate a insegurança. Por mais que ela já tenha uma estratégia de investimentos que ela até confia ali, mas será que ela está sempre certa mesmo? Será que no fim ela tem certeza na hora de escolher um ativo, se é hora de comprar, se é hora de vender? E por último ela falou, estou gestante e fico ansiosa. Tipo, se eu diminuir os aportes, isso vai me prejudicar? Quanto? Então veja que aqui a gente está falando 100% de vida real, como é que as coisas acontecem na prática. O fato é que a forma que a Luiza investe hoje é esperando sempre uma oportunidade de uma empresa que caiu ou de uma empresa que ela acha que vai se valorizar por causa de dividendos nos próximos anos. E, inclusive, essa é uma forma que muitos investidores usam ainda para investir. Como é o caso do Jean Oliveira aqui, que comentou que a empresa Vale precisa passar por uma boa correção antes dele aportar. Ou seja, ele está esperando um momento perfeito de entrar ali nas ações da Vale. Ou o caso do Rafael, que disse que caso o Trump vença lá nos Estados Unidos, a Gerdau, empresa aqui do Brasil, passa a se tornar uma oportunidade. Ou seja, mais um que está esperando um momento perfeito ali para investir nas ações da Gerdau. A gente olha para isso aqui e a gente entende que tanto no caso da Luiza quanto desses dois investidores, eles estão esperando o timing perfeito, o momento certo. E isso parece fazer sentido, né? Uma vez que se você conseguir pegar a empresa o mais barato possível, naquele momento exato em que ela caiu, ela não vai cair mais, ela vai voltar a subir, ora, desse jeito você provavelmente vai ganhar muito mais dinheiro na bolsa. Vamos pensar um pouco sobre isso, porque eu resolvi fazer uma simulação. Imagina uma pessoa agora que ela é o melhor investidor da história, uma pessoa que mantém ações na carteira enquanto elas estão subindo. Agora, no momento em que as ações começam a cair, ele sabe o momento perfeito em que as ações vão cair e vai comprar no olho da mosca ali, antes das ações voltarem a subir. E é por isso que esse cara seria o melhor investidor do mundo. De forma gráfica, olhando para esse investidor aqui no mercado americano, a gente estaria falando desses pontos aqui, ó. Perceba que todas as vezes em que o mercado americano fez uma nova máxima histórica, o gráfico é gravado com um pontinho verde. E aí o melhor investidor da história, ele espera a correção do mercado e ele compra exatamente nos pontinhos vermelhos, ou seja, sempre na mínima do mercado. Esse cara tem um timing perfeito, melhor do que qualquer outro investidor da bolsa. E enquanto esse investidor espera o momento perfeito, ele vai juntando dinheiro aqui, ó, medido por esse gráfico na linha verde, e assim que o momento perfeito chega, ele pega todo esse dinheiro que ele juntou ao longo de anos, muitas vezes, e coloca todo na bolsa. Ele fez isso ao longo de todo o histórico, desde antes dos anos 1990. E aí pensa comigo, imagina que fantástico isso aqui seria, saber exatamente o momento de baixa histórica da bolsa para você comprar tudo que você tem ali. Por mais que a gente saiba que é impossível saber o dia exato, ora, se você se aproximar ao máximo desse melhor investidor da história, é a melhor forma que você tem de ganhar dinheiro. E com certeza, investir desse jeito seria muito melhor do que você simplesmente aportar
todos os meses ali, independente do valor que a bolsa tá, se ela subiu, se ela tá na máxima histórica, se ela tá na mínima, você tá sempre ali todos os meses colocando dinheiro. E aí, visto isso, fica a pergunta: o que é que aconteceria se a gente comparasse o melhor investidor do mundo, que sempre acertou o timing perfeito, com uma pessoa mediana, que simplesmente pega seu dinheiro ali e coloca todos os meses na bolsa? E por incrível que possa parecer, a pessoa mediana venceu em termos de performance o melhor investidor do mundo. Esse gráfico compara um histórico ali de 1970 até 2021, mais ou menos, entre um investidor que fez o famoso Dollar Cost Averaging na linha preta aqui, colocando dinheiro todos os meses na bolsa, e o melhor investidor do mundo que fez o famoso Buy the Dip, ou seja, comprou no fundo, que teve uma performance aqui menor do que o outro investidor na linha azul. E aí a gente olha para isso aqui e entende que não importa o quanto você se esforce, porque mesmo que você seja o melhor investidor do mundo, ainda assim você não vai vencer a disciplina de quem simplesmente aporta todos os meses, independente do preço que a bolsa tá. Ou seja, voltando pro caso da Luísa e dos outros investidores que gostam de pensar assim, poxa, além de deixar a pessoa insegura, sem ter certeza se ela tá fazendo as coisas na hora certa, de tirar tempo para ela, porque isso tudo exige tempo, de você ficar pensando, estudando ativos e tentar descobrir qual é a hora perfeita, ainda assim, isso não gera resultados positivos. Seria muito não inteligente continuar investindo dessa forma. Inclusive, se você tem dores parecidas com a da Luísa, se você trabalha em outra área e está ocupado demais, gerando a sua renda para investir todos os meses, para ficar pensando em investimentos, estudando, acompanhando o mercado, ou mesmo que você seja um cara que já estuda há muitos anos sobre investimentos, mas não se sente seguro 100% para tomar suas decisões sozinhos de quando comprar ou vender um ativo, afinal de contas, boa parte de vocês agora já está com um patrimônio mais significativo e a tua família depende do futuro daquele patrimônio. Não dá para simplesmente tomar decisões baseadas em vídeos do YouTube ou 100% sozinho. E é justamente pensando nisso que a gente aqui do Clube do Valor liberamos novas vagas para nossa consultoria gratuita. É nela onde a gente vai tirar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso em específico, de forma individual. E aí ali a gente vai fazer de tudo para te ajudar a entender se você está investindo bem hoje ou se tem o que você possa melhorar. Como tudo isso é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder a ter uma consultoria como a da Luísa. Para participar, é só você preencher um brevíssimo formulário que vai aparecer no link aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Dito isso, qual seria a solução para a carteira da Luísa? Primeiro de tudo, a gente precisaria sair dessa alocação dela, que não é ruim, é boa, mas dá para melhorar, e partir para isso daqui, mais clara em termos de macroalocação e muito mais clara em termos de microalocação, contando que ela vai saber escolher as melhores ações americanas, as ações que mais pagam dividendos da Bolsa do Brasil, os melhores fundos imobiliários. Uma carteira como essa daqui, se a gente puxar o histórico desde 2004, teve um retorno de praticamente 16% ao ano, e mesmo que a gente desconte imposto de renda, inflação nessa conta e até uma taxa média de consultoria, de serviço, de auxílio para esse investidor, a gente estaria falando de um retorno líquido real de 8,6% ao ano. No caso da Luísa, ela é uma cirurgiã dentista e também professora universitária. O que ela falou pra gente é que ela precisa ter uma renda passiva vinda dos investimentos dela de 30 mil reais daqui a 10 anos. Beleza, vamos fazer o cálculo de independência financeira aqui da Luísa e vamos colocar exatamente as informações que ela nos passou. Ela deseja uma renda passiva mensal de 30 mil reais por mês. E aí, na hora de calcular uma taxa de retorno anual já acima da inflação, já líquido de imposto de renda, líquido de tudo que vai para o bolso dela, o ideal é que a gente considere algo como 6% ao ano aqui. Mesmo que ela tenha tido mais de 8,5% nos últimos anos com aquela estratégia que a gente está tentando levar ela, o ideal é que a gente seja mais conservador aqui. Porque caso o mercado entregue uma rentabilidade muito maior, poxa, tudo certo. Seu plano vai acontecer antes do esperado. Mas nunca é prudente fazer um plano financeiro com uma taxa esperada muito alta, porque se não acontecer, o seu plano simplesmente não vai virar realidade. E aí, beleza. Para que a meta da Luísa seja alcançada, ela precisaria acumular um patrimônio de pouco mais de 6 milhões de reais. Vamos ver em quanto tempo ela vai conseguir fazer isso, contando que ela já parte de um patrimônio investido de 1.928.000, que é o caso dela, e aportes que geralmente superam 20 mil reais por mês. Vamos colocar aqui o mínimo para ter uma base. Considerando também uma taxa de retorno de 6% ao ano, a gente estaria falando que ela vai chegar na meta dela em 9,2 anos, pouco mais de 9 anos. E aí a gente já olha para isso aqui e já entende que, poxa, vai dar para a Luísa chegar na independência financeira dela no prazo que ela quer. Caso o mercado entregue uma rentabilidade maior do que isso, poxa, de 8% ao ano, beleza, ela levaria aqui, na verdade, ó, ajustando aqui os 8%, ela levaria pouco mais de 5 anos. Vai ser maravilhoso se isso acontecer. Mas a gente não pode, de novo, usar uma projeção muito mais alta do que uns 6% da vida. Ah, Felipe, mas o meu caso é muito diferente do da Luísa. Eu tenho aportes maiores para fazer ou aportes menores para fazer. Poxa, eu vou deixar esse link aqui dessa calculadora para que você faça as suas contas. Você pode acessar aqui em cima ou tá no link da descrição do vídeo também. Então, de forma geral, o que a gente vê é que a Luísa tá bem encaminhada pro plano dela. Tá com uma boa carteira, basta fazer os novos ajustes a partir de agora. Agora, se você quiser ver uma outra carteira de investimento
investidor que está recebendo 18% ao ano só com renda fixa, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei recentemente. Vou estar te esperando por lá.